Eu quero trazer aqui uma pesquisa para a gente falar um pouquinho sobre equilíbrio. Tem uma pesquisa recente que é do ISMA, que é o Stress Management Association, que é uma associação do controle de estresse. E ele levantou recentemente que o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos de burnout. Olha, interessante. Como a gente também é o país mais ansioso do mundo, né? Mas aí, é claro, a gente vive no Brasil, não tem como não ser ansioso no Brasil. O Brasil né? colabora com isso mesmo. Não tem como. Como é que eu consigo manter essa alta performance, essa disciplina, ao mesmo tempo que eu não tô queimando o motor da máquina? Eu não tô entrando num estado de burnout, porque aí a gente consegue fazer o contrário. Trabalhamos tanto a ponto de não conseguir mais trabalhar por causa disso. Sim. Onde você acha que está o ponto de equilíbrio? Eu acho que o ponto de equilíbrio é pensar nessa performance em longo prazo. Porque pensando no dia de hoje, como eu já fui no podcast, estou aqui agora, eu tenho uma aula para dar à noite, não vou conseguir fazer muito conteúdo no Instagram, por exemplo. Então hoje, meus concorrentes vão produzir muito mais do que eu nesta rede social. Agora, dentro de um mês, de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, eles vão conseguir produzir mais do que eu? Aí eu já não tenho certeza. Então, eu sempre fico pensando em como eu posso me manter mais produtivo no longo prazo. É por isso que, por exemplo, eu tenho uma meta anual de treinos, onde eu tenho lá para esse ano 270 treinos para serem entregues. Porque eu entendo que se eu treinar, se eu estiver bem com o meu físico, eu serei mais produtivo no longo prazo. Eu não preciso de meta de leitura hoje em dia, porque eu já tenho esse hábito de ler. Quando eu quero procrastinar, eu leio. Mas lá atrás eu tinha essa meta, porque eu entendia que quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu posso dividir, mais interessante eu me torno para a minha audiência, e com isso eu consigo criar uma certa barreira competitiva que vai me proteger no longo prazo. A mesma coisa em relacionamento, né? Com a minha esposa eu sou muito mais feliz, então isso protege a minha produtividade no longo prazo, a minha felicidade a longo prazo. Então, por isso que a gente tem que separar um tempo para convívio. Então, pensar a longo prazo é muito importante para essa parte. Porque se o cara ele pensa só em produzir em um horizonte de 1 ano, esse cara vai se entupir de drogas, né, sei lá, de anfetaminas, aquela que o pessoal toma pra caramba, não fugiu o nome. Rebite? Não, não era esse. É que depende de onde você tá falando, a droga muda, né? Aqui... Uma que o pessoal toma pra produzir, que é tipo aquela droga daquele filme Ritalina. Sem Limites. Talvez seja essa, Ritalina. Ritalina, Não era exatamente o nome, mas enfim, tem várias drogas dessa, né? E não estamos recomendando nada pra ninguém aqui. Venvance. Venvance. É, que aí no mercado financeiro o pessoal usa esse negócio aí a rodo. Eu lembro até quando eu tive mal da coluna, eu fui num médico, ele falou, o que você toma assim de remédio regulado? Eu falei, nada. Daí ele falou, não, pô, você tem? Eu tinha 32 anos na época. Você tem 32 anos, como é que você não toma nada? Eu falei, nada pra acordar? Eu falei, café. Pra dormir nada? Eu falei, não, já tô com sono mesmo, eu deito e durmo muito bem. É um resumo da nossa geração isso daí, né? E ele falou, não, cara, no mercado financeiro você tem que tomar alguma coisa pra acordar, uma pra dormir, outra pra performar melhor durante o dia. E aí, com certeza, esses caras no horizonte de 1 ano vão performar mais do que eu em termos daquilo que eles vão fazer. O único ponto é, será que estão alocando o tempo deles na área mais interessante possível? Talvez não. Aí isso me dá uma vantagem. E o outro é que no outro ano eles vão ter um problema. Ou, talvez não no outro ano, mas daqui a 5 anos eles vão ter um problema. Não é um ritmo sustentável. Então eu penso sempre ao longo do tempo, né? Eu quero me manter produtivo. E aí o que eu penso? Eu tenho que ter 2 vídeos na semana no meu canal do YouTube de Educação Financeira, 1 podcast por semana pelo menos, às vezes 2, e stories todo dia. Se eu estiver fazendo isso, eu sei que eu estou mantendo um ritmo onde num espaço de 5 anos é muito difícil que um concorrente meu tenha produzido muito mais do que eu. E você dorme bem? Muito. Muito bem, cara. Não tem problema pra dormir, não. Que essa também tem sido uma outra questão. Eu vi que vocês recentemente conversaram com o Wesley, né? Sim. E maravilhoso. Ele é muito bom. Muito bom, Ele né? é muito bom. E é muito doido, né? Como a gente tá começando a olhar. A gente tinha todo aquele papo do trabalho enquanto eles dormem, esse tipo de coisa. E como a gente tá olhando esse tipo de lugar comum. E não, pô, dorme. Você vai trabalhar melhor se você dormir, você vai pensar melhor, você vai ter escolhas melhores. Você tem visto a gente ressignificar, ou pelo menos repensar essas cobranças de performance nos últimos tempos? Eu acho que as pessoas, elas são muito doidas, cara. Porque, por exemplo, eu acabei de falar que eu sou viciado naquilo que eu faço, né? Mas eu sei que para fazer isso melhor ao longo do tempo, eu tenho que basicamente dormir. Uhum. Então, é aquilo que eu disse do cara ter uma obsessão muito grande para ter um sucesso num prazo muito curto. E aí ele dá um problema na máquina. Agora, eu não sei se o pessoal está ressignificando isso, não. O que eu vejo por aí é bem diferente, né? O que eu vejo à minha volta. Eu sou um cara que eu prezo muito pelo meu descanso. E felizmente eu durmo muito bem. Eu acho que o fato de dormir muito bem faz com que eu consiga acordar pela manhã mais disposto para treinar melhor,
para estar mais longevo ao longo do tempo, para produzir mais. Então o sono é muito importante. Até esse ditado trabalha enquanto eles dormem, né? A gente brincou no podcast que é trabalha enquanto eles dormem e morra mais cedo. No final o cara fica menos longevo. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Bruno Perini. Se você quiser assistir ao episódio completo, vou deixar ele aqui do lado com um outro corte que você também vai adorar assistir. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal.